quem costuma usar estradas brasileiras já está acostumado com os pedágios, né? E você que sabe como funciona. Você está transitando na rodovia, você para numa cancela, efetiva o pagamento ou com dinheiro, ou agora com cartão ou tag, né? Sem parar, Veloz, enfim, Connect Car, diversos. E em contrapartida, né? A concessionária ela faz manutenção da rodovia, oferece serviços de guincho, né, de primeiros socorros e entre outros aí, tá? Mas isso, né, essa metodologia está prestes a mudar, na verdade já está mudando, né, com o implemento aí de algumas rodovias federais, principalmente com o implemento do Free Flow. E a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fique até o final, bata no sininho e vamos lá! Eu sou o André Pita e você está assistindo ao canal Caterinfra. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais do sistema Free Flow e também a gente vai falar um pouco do pedágio convencional. Primeiro eu vou trazer o que é o pedágio convencional, como que funciona, e no fim do vídeo, você tem que ficar até o final, a gente vai falar sobre as vantagens, desvantagens do Free Flow e o que a gente espera dessa tecnologia. Bora lá? Primeiro, como eu falei, eu vou falar um pouco dos pedágios convencionais, que no fundo todo mundo conhece, é o sistema que você está acostumado a passar, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente entra, você está percorrendo, transitando na rodovia e você entra nas chamadas praças de pedágio, tá? As praças de pedágio, elas têm uma abertura que é chamada de garrafão, né? E tem as cabines, tá? E que basicamente é um método usado até hoje, né, de cobrança de pedágio, tá? E no fundo, ela, em termos construtivos, ela demanda uma grande área, tá? E ela tem algumas como particularidades, digamos assim, tá? Então, assim, além de demandar áreas grandes, né, ela tem que estar em pontos estratégicos para questão de drenagem, enfim, né? Ninguém faz, por exemplo, um pedágio em um ponto baixo da rodovia porque toda a água, né, vai para esse ponto baixo, enfim, então você tem que pegar um ponto alto. Tem a questão, né, do tráfego das pessoas que trabalham no pedágio, então geralmente tem um edifício administrativo e aí você tem que fazer ou túnel embaixo dos pedágios, né, ou você em algumas rodovias, alguns pedágios você vê uma pequena passarela metálica passando por cima, né? Tem um sistema de cobertura, sistema de cobrança, né? Sistema de arrecadação de dinheiro. Então você tem os chamados dinheirodutos, né? Então assim, quando você faz a cobrança, né? Quando o pedágio faz a cobrança com dinheiro, né? Ou antigamente tinha mais, hoje tem menos, mas enfim, com o dinheiro, esse dinheiro ele vai para uma cápsula, alguma coisa, né? Dentro de uma tubulação que é chamada de dinheiroduto. E ela percorre embaixo, né, do pedágio e vai até o chamado cofre, enfim. E depois vem um carro forte para retirar. Então, no fundo, o pedágio ele tem diversas particularidades, né? Custos operacionais são elevados porque você tem que manter um efetivo trabalhando no pedágio. Você tem a questão de segurança, né? Então, para você retirar o dinheiro, como que funciona as questões do dinheiroduto. Então, é uma operação complexa, né? E fora a questão construtiva, né? Então, como eu tinha falado da área, né? Por exemplo, tem a questão de segurança, tá? Porque tem a questão de velocidade, você não pode... você tem que fazer as proteções das cabines, porque as pessoas estão trabalhando lá, então elas têm que trabalhar de forma segura. E aí eu vou até falar um pouquinho melhor de alguns termos técnicos, né, para vocês entenderem. Então, voltando um pouquinho, você tem o garrafão, quando você faz aquela abertura, né, do pedágio. Aí você tem propriamente as cabines, tá? Na cabine, né, a gente tem uma parte que é de concreto, que é como se fosse uma barreira rígida, tá? E essa parte ela é chamada de submarino. Basicamente, ela serve para proteção, né, da cabine,
do colaborador lá que está trabalhando no pedágio, tá? E aí depois, passando no submarino, né, você fecha o garrafão de novo e toca, bora lá, tá? E uma particularidade nos pedágios, se vocês podem ver, é o seguinte: tem a questão da aproximação que eu falei, que é o garrafão, tá? E geralmente em pavimento flexível, né? E aí a parte da região das cabines, onde você tem uma concentração de desaceleração e aceleração, geralmente é feita em pavimento rígido. Por quê? Né? Justamente por causa desse movimento de frenagem, aceleração, né? E no fundo o derrame de derivado de petróleo. Esse derrame de derivado de petróleo, ele prejudica, né? Ele vai ao tempo deteriorando, né, a superfície do revestimento asfáltico, tá? E por isso, no fundo, é utilizado o pavimento rígido. Fora isso, tem as questões de sensores, né, de cabine, sensores de cancela, na verdade, tem um tag sem parar. Então, assim, obviamente, se você levar tudo em consideração, a operação do pedágio, o projeto do pedágio, é uma operação, é um projeto complexo, é um projeto que demanda muita gente na operação. Então você tem gasto na construção, é um gasto elevado. Você tem um gasto de operação, né, e de manutenção, tá? Então todo esse conjunto de coisas, né, levam a dizer que esse talvez pedágio free flow seja nesse ponto talvez mais econômico, né? Não a princípio, porque você está trazendo a tecnologia, e isso, né, a tecnologia de ponta com certeza custa muito caro. Mas quando você replicar isso, quando tiver, no fundo, isso eu acho que tende a ficar mais barato, tá? E tem uma outra questão também, né? Cada vez que você, para o usuário, né, principalmente aqueles que não usam tag, tá? Que é o sistema automático de cobrança. Então, no fundo, você reduz a velocidade, né? E aí para 40 por hora, e aí a cancela abre porque você tem um tag lá no seu carro, né? No seu veículo. Para quem não usa, geralmente o que acontece? Você tem que parar na cabine, né? Fazer o pagamento, e aí a cancela abre e você passa. Eu não sei, supondo que você gaste 5 minutos em cada pedágio, essa operação, né, se tem uma viagem que são diversos pedágios, você gasta meia hora, 1 hora só nessa parada, nesse pagamento. Então, o pedágio free flow também ele vai te dar condição de economia de tempo. Bem, agora eu vou tentar falar um pouco mais eu falei do pedágio convencional, né? Então, dos custos de construção, né, operação e manutenção são elevados. E agora eu vou falar um pouco do free flow, né, que é esse termo que o pessoal está usando aqui no Brasil, né? Na verdade, em tradução livre, é fluxo livre, né? Basicamente, né, resumidamente, tem um pórtico, tá? E aí você com diversos sensores, equipamentos, tá? E aí quando você passa sobre esse pórtico, se você tem um tag, ele lê esse tag, né? Se não, ou se dá algum erro, ele pega fotografia, né? Tem um software de reconhecimento de placa, então, ou tira foto, enfim, fotografia da placa, e depois de algum tempo, né, você é cobrado por isso, ou vai no seu cartão ou na sua conta do seu tag, né? Ou isso depois você tem um tempo, né, para você realizar o pagamento. Isso, pelo que eu vi, é o que vai acontecer aqui, e, né, é o que acontece em alguns lugares fora. Por exemplo, nos Estados Unidos tem os toll roll lá, por exemplo, na Califórnia, e aí você passa na rodovia concessionada lá embaixo sobre o pórtico, e aí ele tira uma foto, né, e você tem até X dias lá, não lembro se é 5 dias, enfim, você tem um tempo para entrar dentro do site da concessão e realizar o pagamento, tá? Aqui, eu não sei na verdade como que vai funcionar. A princípio seria parecido, tá? Mas
Eu não sei como que vai funcionar isso, porque no fundo nem todo sistema, todo carro é cadastrado, não tem tag. Então, assim, eu acho que talvez tenha alguma dificuldade no começo, né? Mas eu acho que depois isso daí vai estar de forma fluida, enfim. Depois vocês até me corrijam, né? Se for alguma coisa, André, isso daí está conectado, todo o sistema vai estar conectado no sistema do Contran, Denatran, e aí vai estar a conta vai para o endereço do usuário. Sim, esse seria o sistema correto. Se vai funcionar, perfeito, não sei. Talvez no começo não, mas depois sim. E na verdade, né, esse sistema Free Flow ele pode ser considerado uma evolução do sistema sem parar aí, do que a gente chama o sistema com tags, né? Tá? E no fundo, por que todo esse assunto veio à tona? Porque a gente está inaugurando o primeiro pedágio Free Flow do Brasil em rodovias federais, tá? Que é na BR-101, a famosa rodovia Rio Santos, tá? Bem, além da evolução que a gente está falando aqui do sistema de tags, que é um sistema sem parar, no fundo que você reduz a velocidade e passa, então é um sistema rápido, mas esse sistema Free Flow, como eu falei, ele vai ter diversos equipamentos num pórtico, né, que no fundo você vai passar sem redução de velocidade nenhuma. Esse é o grande ponto desse sistema aí, tá? E aí, no fundo, como que ele funciona, né? Além de capturar, como eu falei anteriormente, placa ou tag, né? Esse sistema ele vai ou via Wi-Fi, né? Ou 4G ou 5G para um sistema, para uma central onde é processada essas informações para efetivamente fazer a cobrança, tá? Então esse sistema talvez isso que custe um pouco, seja oneroso agora no começo que está sendo implantado, mas com certeza isso, né, evoluindo, todo mundo utilizando, outras concessões utilizando, é um sistema que além, né, de reduzir custos de construção, de prazo de pedágio, de operação, enfim, ele vai reduzir tempo de usuário, né, em uma viagem, por exemplo, São Paulo-Curitiba tem 12 pedágios, né? Se cada pedágio eu gasto 5 minutos, a gente está falando de 1 hora a mais de viagem, só para realizar as cobranças, tá? Eu acho que outra coisa que é importante que tende a acontecer, que hoje não acontece, tá? No fundo, o sistema de cobrança, na verdade, ele tira uma média, né, de usuários e no fundo a concessão ela cobra o pedágio sobre essa média aí de usuários. O que quer dizer isso? Por exemplo, tem um trecho que talvez não tenha pedágio, né, e tem muitos usuários que façam uso desse trecho da rodovia sem efetivamente fazer o pagamento, tá? E outros utilizam o pedágio e quem utiliza e quem não utiliza acaba tendo uma média aí na tarifa, na cobrança, tá? Com esse sistema, né, o Free Flow, né, a ideia é botar em todas as entradas e saídas da rodovia esse sistema, e aí o que vai acontecer? Você, o usuário, ele vai pagar efetivamente o que rodou, quilômetro rodado, tá? E quer dizer, então o sistema de hoje, teoricamente, né, ele penaliza alguns usuários, né, e beneficia outros. O sistema Free Flow, eu acho que ele vai vir de forma que ele vai equilibrar esse jogo aí para o usuário, tá? Então ele vai trazer, com o decorrer do tempo, ele vai trazer esse sistema de entradas e saídas que, né, no fundo você vai pagar efetivamente o que você rodou. Hoje não, hoje o que está sendo implantado, né, pelo menos depois eu vou falar os quilômetros certinho aqui, mas o que está sendo implantado na rodovia Rio Santos é como se fosse no local que seria implantado o pedágio. Então, efetivamente, a cobrança ela vai ser a mesma. Bem, eu vou até complementar aqui em questão de vantagens e desvantagens desse sistema, tá? Então, assim, primeiro, como eu falei, redução do tempo de viagem, isso é fato, é dito, tá? Maior segurança, como eu tinha falado lá que a gente tinha nos pedágios convencionais, a gente tem as cabines e tem os submarinos,
né? E é uma região de aceleração, desaceleração, dá muito acidente, então você não vai ter mais esse risco, tá? Você não vai ter mais essa interferência, tá? No fundo você vai ter, como o sistema fala, free flow, um sistema mais fluido, né? No fundo você vai deixar melhor o seu nível de serviço da rodovia, você vai deixar ele, teoricamente, vamos resumir aqui um linguajar que não é o certo, mas assim, vai ter menos congestionamento, tá? Depois eu falo um pouco mais o que são os níveis de serviços, enfim, mas você vai ter uma maior fluidez no tráfego, você não vai ter tanta parada e tanta interferência, e isso vai deixar o tráfego mais fluido na rodovia, tá? E, obviamente, né, para você, para gente que é usuário, ele vai ser muito mais conveniente de usar, porque você não vai precisar ficar parando, tá? Desvantagens, né? Primeiro, eu acho que o custo é alto ainda em relação, mas eu acho que vai ser mais barato para a concessão instalar, tá? O usuário, teoricamente, ou ele vai ter que ser obrigado a instalar um tag, ou ele vai, a cada X dias que ele passa no pedágio lá, ele vai ter que entrar no sisteminha lá da concessão e realizar o pagamento, tá? E também pode ver problemas técnicos, que eu acho que com certeza vão ocorrer. Mas pode ter algum problema técnico, tá? Que não dê a cobrança ou dê a cobrança 2 vezes, enfim. Então isso é uma desvantagem que eu acho que, no fundo, é uma desvantagem bem momentânea, que com certeza a utilização, né, do pedágio, isso vai trazer muito mais rapidez, isso daí vai ser muito mais fluido e com certeza todos esses problemas eles vão ser coisas ultrapassadas em pouco tempo, aí, sabe? E outro ponto, só complementando em termos de conveniência para o usuário, né, a gente está falando de, além da redução do tempo de viagem, obviamente, né, redução dos custos de manutenção do carro, redução de combustível, né? Então no fundo você vai poluir menos. Então um sistema que só vem a agregar aí, tá? E quem acompanha a revista Cater Infra já está acostumado com alguns temas inovadores, né? O que a gente busca aqui, tá? Por exemplo, pneu reciclado na utilização, né? Como material de ferrovias e estradas, tá? Material fresado, né? Na utilização como base e outras coisas de pavimento, cimento comestível. Então, sim, tem muita coisa. Acompanhe nossa revista. A gente vai deixar um QR Code e também um link, né? Vai deixar um QR Code para você, também um link na descrição do vídeo para você colocar seu e-mail, né? Todo mês a gente está publicando. A revista é totalmente gratuita, né? E divulgue, ajuda a gente a divulgar um pouco mais o nosso trabalho, a gente divulgar mais informação. Quanto mais usuário a gente tiver aqui, mais comentário a gente tiver, mais a gente vai conseguir disponibilizar informação para você. E voltando pro tema, o Free Flow, né? A empresa foi uma empresa austríaca que foi, na verdade, a responsável por trazer a tecnologia aqui para o Brasil. Como que vai funcionar, né? Como eu já tinha falado, pórticos, câmeras, antenas para transmissão dos dados, e no fundo tudo isso vai identificar a categoria, né? Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Porque no fundo a câmera vai ter que, esse sistema ele tem que identificar. Hoje a nossa cobrança de pedágio ela é feita por categoria. Então, o que quer dizer isso, né? Talvez a gente não, quem usuário comum ainda não observe, mas além tem veículos de passeio, que são os veículos comuns, né? E tem os veículos comerciais, tá? Que são os caminhões, digamos assim, caminhões e ônibus. E aí, essa cobrança, ela é feita por eixo, tá? Então, determinado, se um veículo comercial, ele tem X eixos, ele vai pagar esse X, ele vai pagar por eixos, tá? E esse sistema, ele vai ter que identificar isso também. Então, tem que ser um bom sistema, tá? E, né, como eu falei, a CCR está instalando, né, na rodovia Rio Santos, tá? Em 3 locais. O quilômetro em Paraty, no quilômetro 538, tá? Em Mangaratiba, 447 e em Itaguaí, no quilômetro 414. Bem, basicamente o que eu estou lendo aqui, tá? É que, além de tudo que eu falei, né? Então, no fundo, se você tiver
Se você tiver algum tag, né, no fundo ele vai ler esse tag, né, e de forma simplificada ele vai te passar depois a conta, tá? Então, dentre dos que estão nessa categoria de tag, sem parar, é o Move Mais, o Veloy, Connect Car, entre outros aí, tá? Se você não tem o tag, tá? A placa do veículo é identificada, né? Esses dados vão ser transmitidos para uma central, né? Que vai realizar um protocolo de pagamento em até 48 horas e depois, né? Eu tinha falado no toll roll lá na Califórnia que era 5 dias, tal. Aqui vai ser 15 dias corridos para efetuar pagamento, tá? E ele vai poder ser efetuado via Pix, tá? No app, no site da concessionária ou até mesmo por WhatsApp da empresa. Então, show de bola, tá? Além disso, né, pelo menos que eu estou lendo aqui, como vai ter inexistente de barreiras, tá? A tarifa de pedágio vai ser R$ 4,10 para carros de passeio em dias úteis, tá? Das 6 às 18, subindo para R$ 6,80 nos finais de semana e feriados, tá? E quem tem tag vai ter 5% de desconto, né? E também vai ter um sistema de, se você fizer mais de 30 viagens, você também vai ter descontos, né? Que vão variar de 5% a 30%. Então, assim, só tá agregando, tá? Então ele está beneficiando quem usa bastante, né? Esse sistema de cobrança é um pouco maior nos horários picos e final de semana. Então ele está, no fundo, obviamente, ele vai ter mais custo de operação, ele vai cobrar mais. Também, né, se você ver para um segundo ponto de vista, ele não está, no fundo, ele está limitando o usuário. O que quer dizer isso? Ele está falando, se você usar esse horário, vai ser mais caro. Então, no fundo, talvez alguns usuários comecem a usar em outros horários alternativos de forma a não pagar essa taxa maior, tá? Mas acho que isso não vem ao caso, né? Então, basicamente, ele está beneficiando bastante, né, quem é usuário e está cobrando uma parcela um pouco maior aí, né, nos horários picos, que eu acho que isso faz você ter essa receita, ela compensar todo esse investimento que está sendo feito aí por parte da concessão, tá? E como eu tinha falado, na verdade a Cater sempre está atenta a essas atualizações de mercado, tá? Justamente para a gente pegar todos esses ganchos, melhoria nos processos, melhoria nos nossos projetos, tá? Então conheça mais, né, os nossos serviços. A gente vai deixar um link na descrição do vídeo do nosso site, tem o nosso portfólio, tem os nossos serviços, né? Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, estamos abertos a sugestões, tá? Até para melhoria dos vídeos aqui. Show de bola? Bem, como eu tinha falado, 31 de março foi um ponto marco, né? Onde foi inaugurado, né? Na verdade, o primeiro pedágio Free Flow pela concessionária CCR, tá? E a Rio Santos é uma rodovia importante, ela liga Ubatuba a Rio de Janeiro, ela passa por todo o litoral norte aqui de São Paulo, né, que a gente chama. É uma região de desenvolvimento, né, turístico, é uma região linda, né, vale, assim, quem não conhece, vale muito a pena conhecer. E eu acho que vai ser bem importante aí, principalmente quem conhece as características da região, tá? É uma região montanhosa, é uma região que no fundo ela foi crescendo, né, em volta da rodovia. Então a rodovia, ela basicamente em toda a cidade litorânea, ela serve como avenida, né? E então tem restrição de espaço, em final de semana, em temporada tem muitos pontos de congestionamento. Então todos esses motivos, né? Obviamente a concessão ela vai trazer muita implantação nova, duplicações, né? Melhorias, né? Só que sem um sistema, né, dessa magnitude, um sistema onde você tenha a fluidez do tráfego nessa região, que é uma região mais conturbada, né, você não ia trazer tantos benefícios, tá? E tem a questão de restrição, você tem um solo, né, geralmente é um solo pior, né, no litoral, é uma região montanhosa, teve todo esse, infelizmente teve agora há pouco, né, essa parte de chuvas que aconteceu lá, infelizmente, né,
muitas vidas foram perdidas. Então tem uma parte até agora que está sendo recuperada. Então assim, é uma região importante, é uma região que tem problemas, tá? E esse sistema com certeza ele vai trazer muito benefício aí, assim como a concessão. Bem, e corroborando toda a narrativa que eu fiz aqui no vídeo, a gente acredita, né, que esse sistema ele é só o início, né? Ele veio para ficar, com certeza. Com certeza os custos, elevados custos agora com a implantação dessa nova tecnologia, eles serão diluídos, né, com a implantação de outros pontos, tá? Então eu acho que é um sistema que vai só agregar, né? Inclusive em termos de, principalmente para o usuário, tá? E também, né, no fundo a gente tem um sistema aqui em São Paulo, né, que é semelhante, que ele trata-se de um programa ponto a ponto, tá? Teve algumas rodovias experimentais, parece que é um programa que já faz 10 anos, eu posso até trazer um pouco mais de informação, tá? Mas, basicamente foram nas rodovias SP-360, que é a Engenheiro Constâncio Sintra, Santos Dumont SP-75, tá? Ademar Pereira de Barros, a 304, né? E agora, né, em 2014 foi a última na 332, tá? No fundo, o que consiste esse programa ponto a ponto, né, aqui nas rodovias paulistas, tá? Na verdade, basicamente é o que eu tinha falado no começo do vídeo, que é cobrar o pedágio de acordo com os quilômetros rodados, né? E com esse sistema Free Flow, ele veio para isso, né? E ele veio para ter, né, no fundo, não penalizar alguns usuários, beneficiar outros, tá? Em termos resumidos, ele veio para no futuro a gente ter implantações nas entradas e saídas das rodovias e o usuário realmente pagar o que usou, né, da rodovia e em contrapartida a concessão, né, deixar você em condições de conforto, né, usuário, né, em condições de conforto e segurança na trafegabilidade, tá? Depois um outro tema que eu vou falar aqui de conforto, segurança, principalmente segurança viária, tá? Tem um sistema, tem uma classificação internacional que é o AREP, é um assunto que já está no mercado faz um tempo, poucas pessoas conhecem, né? E é um programa que eu acho que vai trazer muito benefícios, que talvez seja um tema aí de alguns outros vídeos aí que a gente vai fazer, tá joia? Eu agradeço muito a atenção, eu peço que, né, sigam a gente, né, bata no sininho, né, para você receber a notificação e siga a gente nas redes sociais, tá? Principalmente, né, coloque seu e-mail aqui na descrição do vídeo. A gente vai enviar mensalmente a revista, que é totalmente gratuita. Você vai ficar atualizado, né? E eu peço que vocês divulguem também, né? Para a gente cada vez trazer mais notícias relevantes para vocês, tá? Comentem os vídeos, né? Tragam sugestões de temas. A gente é totalmente aberto a esse tipo de colaboração. E até a próxima aí.